Ele disse sobre sua obra e o processo de criação. Toda a minha literatura é imagem, minha literatura é uma forma de tentar entender a vida. Literatura é descobrir o que está por trás. Literatura é prazer, é humor. No Ideias da Aldeia de hoje eu vou conversar com Inácio Loyola Brandão. Inácio, é um prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é meu de chegar ao Acre e de conhecer mais um canto brasileiro. Acho que é o último que faltava. Você já tinha então uma passagem por Amazônia, mas ainda não... Amazônia, mas não aqui, sabe? E eu estou gostando muito da atmosfera, do clima da cidade. Ali na biblioteca passei por uma série de fotografias de Rio Branco antigo e eu fiquei encantado. E me disseram, inclusive, que vários daqueles prédios foram conservados e outros restaurados, como o do mercado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, quer dizer, manter a história. É verdade. E falo disso porque meu assunto é memória. Memória e imaginação, literatura e memória. Então, quando tem a conservação da memória, sem esquecer o futuro, né? E sem esquecer o hoje, eu fico comovido. Inácio, depois de uma apresentação tão bonita, de frases tão fortes sobre o que é literatura, eu queria que você detalhasse um pouquinho melhor sobre o que é literatura para você. Literatura, para mim, detalhado. Bom, primeiro, necessidade. Compulsão. Olha só. Terapia. Né? Psicanálise. Nossa. Prazer. Divertimento. Impulso. E uma vontade, quando você disse ali, uma vontade de a gente escreve para tentar entender vida, para tentar entender por que a gente está aqui. Como a gente não consegue num livro, a gente escreve o outro. E a gente escreve o outro. Aliás, eu acho que toda a literatura é isso, né? De Shakespeare a Cervantes. A literatura de cordel, tudo isso é uma tentativa de dizer o que nós estamos fazendo aqui, o que é isso aqui, por que eu sou vivo, o que significa a vida, né? Tem algum sentido para onde a gente vai? Tem uma outra vida, não tem? Como é? São os grandes mistérios. A literatura tenta definir, desvendar, na verdade, os mistérios. E aí que eu digo, o que está por trás? É uma coisa que vem do jornalismo. Eu lembro do Samuel Weiner, na velha última hora, que ele dizia assim, meu filho, a gente era muito jovem, você foi fazer essa matéria e você não conseguiu, por quê? Porque o que é importante não é o que eles disseram, o importante é o que eles não disseram. O importante, então, na literatura é o que está por trás. Olha só. É o escondido, entende? É o oculto. É o subtexto, né? O subtexto, exatamente. É o subtexto, é a entrelinha em claro. E aí eu me reporto a um professor de português, o Jurandir. Eu tive professores fantásticos, depois a gente pode falar dele. E o Jurandir dizia assim, o Graciliano Ramos, ele escreve naquele momento em que ele não escreve. E a gente não entendia, eu ainda estava no ginásio. E aos poucos a gente foi entendendo, que era o subtexto. O Graciliano talvez é o mais econômico dos autores brasileiros. Então isso é literatura para mim. Você começou a escrever muito cedo, Inácio. Eu sei que com 16 anos você já estava fazendo crítica de cinema. Como é que foi o seu processo de começar a escrever? Eu, na verdade, comecei na escola, comecei com redações da escola. Depois, aos 16, fui ser crítico de cinema porque eu era pobre e eu não podia pagar cinema. Meu pai era um ferroviário e me dava o dinheiro para um dia. E esse dia era o domingo, na matinê, na vesperal, que era mais barato. Agora, eu queria ir todo dia. Aí, aos 16 anos, eu soube que se tivesse crítico, esse crítico teria uma permanente, como se chamava, para entrar de graça. Para ir ver o filme, claro. Para ir ver o filme. Aí, eu lia muito, a vida inteira, eu desde criança fui ao cinema. Quando você disse que literatura é imagem, a minha cabeça se forma através de imagens, porque cinema foi a minha formação. Então, é aquela coisa assim, uma imagem que grava e ela me persegue e aí eu quero ver o que tem lá. Isso então é... Bom, lia muita crítica, recortava e guardava, tinha cadernos, li 2 ou 3 livros de cinema lá em Araraquara, interior de São Paulo, uma cidade de 50 mil habitantes na época. E admirava Paulo Emílio Salles Gomes, Almeida Salles,
Muniz Viana, que era o grande papa. E tentei, e fiz uma crítica. E o professor de português, Jurandir, corrigiu e eu levei no jornal. E o jornal publicou. E aí... Qual era o filme, Inácio? Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino. Lembro até hoje. Uma produção da Columbia, dirigida pelo Eduardo Small. Nossa. São coisas que você não esquece. E fiquei encantado porque mostrava o bastidor de Hollywood. Exatamente, porque mostrava a vida do Valentino, o estúdio, como é que se fazia o filme. E aí eu falei, esse é o filme que eu quero fazer a crítica. Aí fiz uma segunda, que era O Véu Azul. Diz que o primeiro sutiã você nunca esquece e a primeira crítica você também nunca esquece. Aí o dono do jornal, que era um senhor muito simpático, disse, pode fazer outras, menino. Interessante, o jornal nunca teve crítico. Aí eu fiz, aí um dia eu disse assim, eu sou o crítico, sou. Não tem uma permanente? Eu falei, tem. E me deu, falou com o dono do cinema, e eu aí me tornei o crítico, porque eu não podia pagar cinema. Mas apaixonado por cinema, hein? Era a coisa que eu mais... Aí eu ia todas as noites. Daí uma referência muito forte com a imagem, como a gente estava com a imagem, e muitos filmes meus têm referenciais, muitos livros meus têm referenciais de cinema. Se você pega A Altura e a Largura do Nada, meu último romance, não o último livro, o último livro é O Menino que Vendia Palavras. Ele gira todo em torno do Gilda, com a Rita Hayworth. Olha só. Entende? A partir daquele filme que era proibido para crianças em Araraquara, eu construí todo um mito em torno da Gilda e da Rita, e construí toda a história. Então, o Casablanca aparece muito em O Anjo da Noite. Até o bar em Araraquara, em Arialva, desculpa, Arialva. Arialva é uma cidade que eu inventei, mas que é Araraquara. É baseado todo no Casablanca. Além dessas imagens, Inácio, além dessa referência muito clara do cinema, o que te marca para dizer isso aqui dá um livro? O que desperta? O que me desperta é uma coisa que me persegue. Uma situação que eu vejo na rua, uma frase ouvida, sabe? Uma foto, às vezes no jornal ou numa revista. Então isso fica na minha cabeça. Aí digo, o que é? Eu não sei se é um livro, se é um romance, eu não sei se é um conto. Às vezes é uma simples crônica. Eu sou um cronista. Eu escrevo quinzenalmente no estado de São Paulo, que é uma vertente que eu descobri em mim e que adorei descobrir. Eu adoro fazer crônica. Então, essa coisa fica na minha cabeça e eu coloco lá. Não Verás País Nenhum, que é um livro de 380 páginas, talvez meu livro mais forte do ponto de vista de peso, né? Porque é o Brasil sem árvores, é o Amazonas um deserto, uma nona maravilha do mundo, né? Estados como Acre, Sergipe, Bahia, tudo isso não existe mais, foi tudo vendido para as multinacionais. E aí é que eu digo assim, isso é uma memória, mas é uma memória do futuro buscada. Aí eu inverti a situação. Isso nasceu de uma imagem de um ipê no bairro que eu morava em São Paulo. Esse ipê era lindo, tinha uns 80 anos e foi envenenado por uma vizinha. Nossa. E aí, uma comissão do bairro, nós fomos lá, por que a senhora matou? Descobrimos que ela matou, porque ela estava sempre regando a árvore e tal. Ela disse, sabe por quê? Porque essa árvore, essa maldita árvore, sempre sujou a minha calçada com essas flores desgraçadas. Nossa Senhora. Essa frase me chocou. E aquela imagem do ipê amarelo lindo e depois seco, deu um livro de 380 páginas. Falei, não dava. O que é isso? Aí comecei a ir atrás. Aí Não Verás. A sensação que eu tenho é que você, assim, no viver, tuas antenas estão todas ligadas para tudo. Isso é uma coisa muito rica, é um processo ligada. muito aberto, né? Ligada. Eu sei que você teve um problema de saúde em um determinado momento que gerou um livro. Como foi escrever nesse momento, Inácio? Esse foi uma necessidade urgente e imediata. Porque eu descobri que eu tinha um aneurisma na artéria cerebral direita. Aneurisma não é doença, é uma fragilização da artéria, ela forma uma bolha, o sangue corre. Se essa bolha estoura,
é um derrame. Em 80% é morte. E 20% você faz uma cirurgia e pode se sair bem ou não. Pode se sair com sequelas ou não. O Edu Lobo rompeu, ele conseguiu, e o Moacir Franco também sobreviveram bem. O aneurisma em medicina é chamado assassino silencioso, porque não tem sintoma. Quando ele explode, tchau. E eu fui fazer um exame para descobrir uma outra coisa, uma tontura que eu tinha, e a gente foi, e o médico resolveu ir até o fim. E aí, de repente, descobrimos esse aneurisma. E aí ele falou, olha, não é muito grande. Você pode ou não se submeter a uma cirurgia. Mas você tem uma granada na cabeça. Aí até eu falei, não vou continuar. Eu falei, como é que é a cirurgia? Ele falou, vamos abrir a tua cabeça, tira coisa, vamos entrar. Eu falei, eu não. Aí, imagina, serrar o osso, aquelas coisas tenebrosas. Quando eu ia saindo, ele chamou a minha mulher e falou, daqui 3 dias ele volta. E voltei. Porque o tempo inteiro eu ficava pensando, vai estourar na esquina, vai estourar no trabalho, vai estourar no cinema. Ficou uma loucura. Aí voltei e fiz. É uma das cirurgias mais violentas e mais delicadas que tem. Porque ele tem que clipar no aneurisma. Isso aqui é uma lição de medicina, tá vendo? Porque não dá para você cortar e suturar. Então você tem que clipar. Então ele tem que ir lá com um microscópio e uma coisa e clipa. 12 horas de cirurgia. E saí ileso. Pelo menos ele disse que eu não tenho sequelas. Às vezes eu estou fazendo uma palestra e eles riem porque dizem assim, o médico disse que eu estou bem, eu estou? Não estou todo torto? Quando eu saí vivo, eu fiquei pensando, foi uma experiência. E eu tive a um passo da morte, porque quando ele chegou para clipar, estava estourando. Nossa Senhora. Então estava no tempo mesmo. Estava no tempo. E eu tenho isso gravado, porque o Einstein grava tudo. Por um lado, para mostrar para estudantes de neurocirurgia, e por outro, porque se você resolve processar o médico, aquelas coisas, o médico tem como se defender, olha, todo o procedimento foi correto. E eu vi o vídeo. E fiquei muito impressionado, né? Eu vi meu cérebro por dentro. E falei, estou vivo. Então eu tenho que contar essa experiência. Porque eu mudei muito depois. Eu era uma pessoa ansiosa, eu era uma pessoa que não parava de trabalhar, não tinha sábado, domingo, feriado. Nunca, por anos vendi minhas férias. Entende? Não ia viajar com a família. De repente falei, tudo isso é uma besteira. Mudei tudo. Inclusive, recentemente, abandonei o trabalho diário numa redação. Chega. Entende? Vivendo tranquilamente na coisa. Eu tinha o trânsito, eu ficava atravessando entre os carros para chegar depressa aonde? Lugar nenhum. Acabou tudo isso. Claro, os grandes problemas são grandes problemas. Claro. Os pequenos, tchau. E hoje é difícil definir, viver, que tem uma intensidade muito grande. Eu estou conversando com você e eu não sei se eu termino, porque eu descobri a fragilidade da vida. Mas enquanto a gente está conversando, é um momento intenso. Eu diria até de felicidade. Eu sei a cada momento que está vivo. Agora, por que você precisa chegar no limite de vida e morte para descobrir isso? Né? Por que as pessoas não mudam antes desse momento? Porque nem todo mundo passa. Então, falei, esse é um relato que eu tenho que passar. No primeiro momento, era um relato meio para baixo, que eu falava assim, por que aconteceu comigo, pô? De repente, eu falei, não, eu fui avisado e me permitiram ficar. Aí, inverti, o livro é para cima. O livro é bem-humorado, é alto astral. E eu que odeio o livro de autoajuda, acabei fazendo um. Porque médicos recomendam esse livro para quem vai fazer uma cirurgia de alto risco. Sabe quem leu esse livro antes de ir para a cirurgia? A Rosiana Sarney, que está lá em São Paulo, exatamente fazendo uma igual à minha. A dela foi mais tranquila, foi 4 ou 5 horas. Então,
Os médicos é para tranquilizar a pessoa. Que maravilha. E aí, tudo bem, a literatura também tem um serviço. E grande, né? E grande. Inácio, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar conversando no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta, o programa que está sendo gravado aqui na Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco, nesse especial Bienal da Floresta, do Livro e da Leitura, e eu estou conversando com o jornalista e escritor Inácio Loyola Brandão. Inácio, nós fechamos o bloco falando da tua experiência com aneurisma e que acabou virando um livro, acabamos não citando o título do livro, que está aqui, né? Está aí. Que não tem um título... Veia Bailarina. Tem um título fantástico, né? As pessoas perguntam, e esse título é curioso, porque foi o primeiro livro que eu escrevi tendo o título antes. Ah, é? E todos os outros eu tenho uma dificuldade enorme. De repente dou sorte. E esse eu tinha antes, porque 10 ou 15 minutos antes de eu ir para o centro cirúrgico, eu já tinha tomado um pré-anestésico, e uma enfermeira veio para pegar uma artéria, para colocar um catéter. E ela tentou 1, 2, 3, 5, 6, 7 vezes e não conseguia. Aí ela falou, ai meu Deus, o senhor tem veia bailarina. Aí veio um outro enfermeiro, colocou, foi embora para o centro cirúrgico, passei pela UTI, voltei. Quando eu voltei para o apartamento, um dia eu perguntei para minha mulher, falei, Márcia, aquela enfermeira falou em veia bailarina ou eu que estava? Ela falou, não, falou. Primeira enfermeira que entrou, eu falei, o que é veia bailarina? Olha a poesia do hospital. Ela falou, é uma gíria da enfermagem. Quando a veia dança, recusando a agulha, a gente chama de veia bailarina. Claro, Jorge, eu tenho junto comigo, só não levei para o centro cirúrgico, um bloquinho de anotações. Tem uma cadernetinha que eu anoto tudo. Quando você falou que eu estou o tempo inteiro alerta, eu estou o tempo inteiro alerta e o tempo inteiro anotando. Uhum. Porque, para mim, inspiração é isso aí. Claro. É tudo que está acontecendo. Não perder nada, né? Nada, não perder nada. Até você fica meio neurótico, mas enfim. E aí eu anotei, Veia Bailarina. E quando eu escrevi o livro, eu falei, o título é esse, Veia Bailarina. E você falou que o livro é para cima, começou pelo título, né, Inácio? Começou pelo título, é uma coisa alegre, bem-humorada, né? Uma veia que dança. Quem dança é porque está contente, está feliz. Tem o perigo que em vários lugares fui dar uma entrevista, principalmente rádio, televisão, disse assim, me fala desse seu livro Veia Bailarina. Aí eu tinha que mudar. Agora com a reforma ortográfica... Talvez. Talvez. Mas essa coisa da alegria é muito legal porque, assim, pesquisando algumas coisas para esse papo, eu descobri que você escreveu até para a Coluna Social, isso é verdade? Eu escrevi. Eu, na verdade, fazia crítica de cinema e eu, um dia, uma menina muito bonita que eu achava fantástica, mas que gostava dela, mas nunca tive coragem de me aproximar, eu era muito tímido. E eu pus no pé da coluna uma notinha, né? Que aquela menina tinha ido na sessão das 8 do Odeon, que era a sessão chique, do domingo, um vestido assim, assim, assim. Quando eu publiquei a crítica, leram aquilo e no ginásio inteiro comentaram. E aí o pessoal dizia, pô, você falou da Astrid Zaramella, lembro até hoje o nome. Está viva hoje, até hoje é uma avó muito bonita. E aí, eu falei, que engraçado, eu vou fazer 2 ou 3 notas. E comecei a pôr no pé da coluna. E aí o pessoal ia ler a coluna de cinema para ler se eles estavam citados ou não. Estou falando dos anos 50, porque a vaidade humana é a vaidade humana. Sem dúvida. Sabe? Não é à toa que tem essas revistas todas. Aí o dono do jornal falou assim, separa isso. Tem no Rio os cronistas sociais, o Ibrahim, o Jacinto de Tormes, que foi o primeiro, né? Que o Jacinto era até da última hora. Morreu recentemente o Jacinto, Manuel Bernardes Miller. Então, separa, faça 2 coluninhas.
E aí eu passei a fazer, e aí comecei a ter informantes. E aí o que aconteceu? O Clube Granfim não me deixou entrar. Eu nunca tinha entrado naquele clube. Eu ficava sentado no banco em frente, domingo à noite, ouvindo a música, porque eles tinham uma orquestra muito boa. Aí um dia eu entrei no clube, então eu usei a crônica social. E era curioso você ver, as pessoas mandavam recados. Olha só. Mulheres, olha, veja que a dona fulana de tal vai a uma festa com tal vestido. Nossa. Entende? Aí eu comecei a assumir essas coisas. Passaram muitos anos, tudo isso, essa vaidade, essa superficialidade, esse egocentrismo, eu usei no meu romance O Anônimo Célebre. É uma coisa que eu já tinha apanhado lá. E não só, O Anônimo Célebre é um romance que fala de uma garota que quer ser, de um homem que quer ser famoso para aparecer nas revistas. E tem uma série de manipulações que você faz hoje. Né? Você tem um promotor, você tem um assessor. Tal. No fundo, esse era o tema do meu primeiro romance, Bebel, que a cidade comeu, que o Maurice Capovilla fez no cinema. Bebel, Garota Propaganda. Bebel, Garota Propaganda. Então, o Bebel, que a cidade comeu, virou o Bebel, Garota Propaganda, que eu consegui um CD recentemente, e é um filme muito interessante e muito atual. Sabe, tem uma linguagem moderna, foi feito em 68. A cidade de São Paulo aparece como personagem. Ela é personagem de todos os meus livros, a cidade. A minha relação com São Paulo é essa. Então, essa coisa assim, eu acabei perdendo o Capovilla de vista. Então, uma das grandes alegrias foi chegar em Rio Branco e saber que ele está por aqui. É verdade. Com um projeto fantástico, ensinando cinema numa escola de artes aqui. Aliás, ele me falou que esse livro, que acabou virando o Bebel, que a cidade comeu, que acabou virando Bebel, Garota Propaganda, ele falou que pegou ainda nos manuscritos. Exatamente. Né, de uma relação de muita amizade que ele tem com você. Trabalhávamos na última hora juntos. E eu falava muito do romance, porque eu estava entusiasmado, e ele entusiasmava mais ainda. Ele já tinha feito a orelha do meu primeiro livro, que eu reeditei e coloquei essa orelha de novo. Sabe? Eu gosto muito dele. E aí eu dei o manuscrito para ele, o original, está aqui. E ele já foi adaptando, de modo que quando o livro saiu, o filme saiu praticamente junto. Que bonito isso, né? Foi muito bonito, sabe? Era uma coisa assim de juventude tão gostosa, os sonhos todos da gente estão ali. E é bom saber que ele continua com os sonhos. Sem dúvida. Ensinando. Vocês todos. Todos, a gente continua. Eu lembro que ele foi, né, para Santa Fé, para a escola de documentários, estudou com o Fernando Birri. Exatamente. Ele, o Vlado, Herzog, todo mundo. Exatamente. Anos depois, nos anos 90, eu fui a Roterdã, um festival, e encontrei o Birri, que estava velhinho, acho que está vivo ainda. Está vivo sim. E aí o Birri, todos em volta do Birri, né, porque ele é um mito. E o Nelson Pereira dos Santos também estava lá. Ele falou, e Birri, como é que é? Ele falou, não, tem uns projetos, tem uns sonhos, umas coisas, mas eu estou assim, mas distancia um pouco e tal. Ele falou, mas como é que é isso, na tua idade? Ele falou, continuo pensando. Ele falou, mas como? Ele falou, o sonho distancia e eu continuo caminhando. Olha só. Sabe, eu de vez em quando uso essa frase, citando o que é do Birri, né? A vida é caminhar atrás desse sonho que se afasta. Inácio, então você acredita muito nesse casamento de literatura e cinema, né? Muito, muito. Eu acredito muito. E aí as pessoas ficam discutindo a adaptação. Exato. Literatura é literatura, cinema é cinema. Literatura é palavra, cinema é imagem. Então você traduz isso em imagem. Então essa coisa de boa adaptação ou má adaptação depende evidentemente do diretor pegar o espírito. Pegou o espírito do livro, pronto. Eu acho que o Capovilla pegou o espírito. São Paulo, Bebel, o que eu pretendia, está tudo lá. Assim como o Visconti pegou o espírito do Leopardo. Então eu acho que é o espírito do livro que você tem que pegar. É verdade que você viu o 8,5 do Fellini mais de 50 vezes e também assistiu um espetáculo do Zé Celso, né, mais de 100 vezes, isso é verdade? Né? Por que visitar tantas vezes a obra? A estatística está ultrapassada. O 8,5 eu assisti 103 vezes. Nossa! Continuo assistindo. Adoro o 8,5. Bom, eu sou fissurado no Fellini.
E o Pequenos Burgueses eu vi Pequenos 138 vezes. Nossa Porque eu Senhora. era apaixonado pela Ita Lamande. Ah, tá. Então eu saía do jornal, acabava, fechava o jornal e corria para o teatro. Eu sabia a peça de cor. Se o Raul Cortez ficasse doente, eu podia entrar. Assumir o papel. Assumir, porque eu sabia tudo de cor. Agora, mas essa paixão por espetáculo. Agora, o 8,5 é um filme que me impressionou muito, porque a primeira vez que eu vi na Itália. No segundo dia que eu cheguei, eu não sabia falar nada de italiano. E entrei no cinema e não entendi nada. Nada. E todos aqueles planos, né? O plano real, o plano da imaginação, o plano idealizado, o plano do sonho, o plano da memória. Aquilo bagunçou minha cabeça. Mas eu falei, mas que coisa curiosa. Fui ver uma segunda. Fui ver uma terceira. E um dia achei o livro com o script, com o roteiro. Comprei. Claro que entre o roteiro e o que o Fellini põe, ele vai. Mas já comecei a entender. E comecei a ler sobre o filme. E aí captei. E aí fiquei. O Zero foi muito escrito com a estrutura do 8,5. Ah, o livro Zero teve uma olha só. Sabe, toda aquela fragmentação, os vários planos do Zero, foi em cima da coisa que eu senti a liberdade. Eu nunca tinha visto um filme com tanta liberdade. E o Zero é o livro que eu escrevi com a maior liberdade possível. Eu fiz o que eu quis, arrebentando com tudo e ao mesmo tempo dando um sentido do caos. Então, adoro 8,5. Mas a Cláudia Cardinale, né? Aquela deusa. Fantástica. E se você pegar a carreira do Zé Celso, tem muito do Fellini. Porque o Zé Celso era Araraquara. Somos os dois de Araraquara. Ah, ele também é de Araraquara? Ele é de Araraquara. Crescemos juntos. Fizemos colégio juntos, primário e colégio. A educação católica do Zé está no Fellini e está nas peças dele e naquela aparente revolução, naquele estardalhaço e naquela briga que ele faz, naquele rompimento com tudo. Está tudo nessa infância do Zé, na mãe católica, no espetaculoso, na liturgia católica. Tem muito lá. Inácio, para fechar nossa conversa, nós estamos assim vivendo esse momento de Bienal, né? Uma Bienal fora do chamado eixo Rio-São Paulo, que vem para a Amazônia, que te traz para o Acre, né? Queria saber de você dessa impressão. Em primeiro, eu já não vou mais à Bienal de São Paulo. Já me cansei daquela estrutura, daquela chatice, daquele monte de coisas muito sem sentido, de você ficar falando nos lugarzinhos para 20 pessoas que nem prestam muita atenção, porque eles estão andando e catando papel e coisa. Eu estou gostando muito das bienais fora das bienais e fora dos circuitos. Acho que é fundamental fazer isso aqui em Rio Branco e fazer aqui no Acre. Por quê? Porque eu vou falar com um público que eu não sei qual é. Alguns talvez tenham me lido, talvez outros venham a me ler. Eu me lembro que, por exemplo, em Fortaleza, eu recusei ficar dentro da Bienal, daqueles salões, e o que eu fiz? Eu fui falar nos bairros mais distantes e mais periféricos, vamos dizer. Mais do que isso, na outra Bienal, eu fui falar numa cidade do sertão de 20 mil habitantes, chamada Ocara, ou Pátio, em que tinha gente que nunca tinha visto um escritor na vida. E a minha fala não é acadêmica, minha conversa é toda desorganizada, toda coisa, eu dessacralizo a literatura. Então, o que eu vou fazer é dessacralizar a literatura. Eu vim também ao Acre para contar o processo de criação, falar da memória. O que é a memória? A literatura é memória. O Menino que Vendia Palavras, esse meu último livro infantil, sobre o qual eu falo, é exatamente uma memória de infância reconstituída. Então, o que eu acho? Acho que é fundamental que isso aconteça no Acre, que continue a acontecer, que as pessoas venham para a feira, que se essa pode ter poucos assistentes, poucos visitantes, a segunda vai ter mais, a terceira mais. A Feira de Porto Alegre começou com algumas barracas, hoje é a maior do país, talvez da América Latina. Então, acho fundamental e adorei vir, sabe? Quanto mais distante, um dia entrar dentro da floresta, entrar numa coisa, e ir por aí afora. É isso que tem que fazer.
Escrever não é ficar dentro do seu quarto, no meu apartamento em São Paulo. Escrever é isso que eu estou fazendo. Então volte mais vezes, Inácio. Eu certamente voltarei. Encantado, principalmente, com essa biblioteca. Obrigado mais uma vez por participar aqui do Ideias da Aldeia. Obrigado a vocês. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.